Boa noite, irmãos. O Nicolas me assustou aqui com o irmão Johnny. A gente fica tão acostumado, né, com os mesmos, que aí a gente acaba esquecendo e realmente é o nosso irmão em Cristo, né? E como qualquer outro irmão, deve estar nos dirigindo a Deus em oração. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus possa estar abençoando grandemente o nosso irmão, que ele continue crescendo mais e mais no Senhor. Bom, nós iremos dar sequência ao nosso estudo. Hoje nós acabamos o estudo. Não, bem, deixa eu corrigir. Acabamos o Evangelho. Não, acabamos o capítulo. Nós iremos acabar o capítulo. Mas eu gostaria de dar uma recapitulação com os irmãos, né? Tentar falar um pouco geral de tudo. Confesso que eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir. E muito menos se eu vou conseguir semana que vem. Mas, conseguindo ou não semana que vem a gente considera como finalizado nosso estudo. Tá? E aí nós iremos comemorar essa finalização. Mas hoje nós finalizaremos o capítulo 1, mas eu gostaria mesmo de fazer essa passada por cima do Evangelho, né, essa geral, para a gente recapitular e lembrar algumas coisas que nós meditamos e aprendemos durante o nosso estudo nesse Evangelho. Hoje nós iremos meditar do versículo 18 até o versículo 25, né, o último versículo do capítulo 21. Aqui nós vemos Jesus ainda falando com Pedro, conversando, tratando com Pedro. E aqui nós podemos, assim como foi orado, né, podemos pegar algumas aplicações, alguns ensinamentos, né, que Deus tem para nós, através do que Jesus conversou com Pedro, a forma como Jesus lidou com ele aqui, estava lidando com ele naqueles momentos, quando estava, né, como o subtítulo aqui que foi colocado diz, estava restaurando Pedro, né? Aqui nós vemos Jesus destacando algo que ele fez com Pedro lá no início. Jesus aqui no versículo 19, Jesus disse a Pedro, Jesus dá uma ordem a Pedro, fala, olha, segue-me. Não somente no 19, mas também no 22 aqui, Jesus diz a mesma coisa, segue-me tu, no final do versículo. Isso foi o que Jesus disse a Pedro, se os irmãos lembrarem, lá quando estava chamando os discípulos, né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, finalzinho do versículo, lá Jesus diz, vinde após mim. Então, esse mesmo convite, essa mesma ordem de seguir Jesus, naquele momento inicial do ministério de Jesus, Jesus chamando os discípulos, Jesus faz agora a Pedro também. Segue-me, vem após mim. E, irmãos, nós precisamos, né, todos, assim como Pedro, todos precisam seguir Jesus confiados na sua soberania, confiados que Jesus está no controle de todas as coisas. Né? Naquele versículo que o apóstolo Paulo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E estas coisas, elas são controladas, todas são controladas por Cristo. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo sobre as coisas, sobre Satanás, o seu poder, as hostes espirituais, todas as coisas acontecem mediante a vontade de Deus. Por que isso precisa estar claro na nossa mente? Porque, infelizmente, as pessoas acham que somente as coisas boas vêm de Deus. As coisas ruins, elas acontecem, mas não vêm de acordo com a vontade e permissão de Deus. E isso não é bem uma verdade. Nós podemos ver isso aqui claramente nesse texto. Quando Jesus começa dizendo assim a Pedro, versículo 18 e 19. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho,
estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então precisamos ter confiança de que Jesus está no controle de todas as coisas. E que todas as coisas são determinadas por ele. E que podemos confiar nele, né? Jesus tinha acabado, no estudo anterior, na semana passada, nós vimos que Jesus tinha acabado de perguntar a Pedro se ele o amava. Jesus dizendo, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus perguntou isso por 3 vezes a ele. E por 3 vezes, o apóstolo Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E agora Jesus está mostrando ao apóstolo Pedro que este amor que ele sente por Jesus, ele vai ser provado. Que ele vai ser provado. Vai chegar um momento, quando o apóstolo Pedro estiver envelhecendo, em que as pessoas farão com ele aquilo que ele não quer. Vai chegar um momento, quando ele estiver envelhecendo, né, que ele não vai aposentar. Né? Geralmente, quando a gente envelhece, o que vem na nossa mente fala, puxa vida, logo, logo vou aposentar. Bom, vou aposentar, eu vou pegar o meu carrinho velho e vou andar com a minha velha passeando por aí. Irmãos, Jesus mostrou para o apóstolo Pedro que não seria isso que ia acontecer com ele. Não haveria uma aposentadoria na sua velhice. Ele não teria um momento de tranquilidade, de passeios, de coisas, né, de folga nesta vida. Pelo contrário. Enquanto ele era jovem, ele tinha essa liberdade, essa tranquilidade, mas na sua velhice, ele ia passar por várias provações. Jesus diz mais, que ele seria um mártir, ele ia morrer por causa do Evangelho. E isso é bem claro no nosso texto. Então, nós podemos e devemos confiar e seguir o Senhor em relação ao nosso futuro. Em relação às provações que passaremos, em relação à forma como nós morreremos. Nós devemos confiar no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus mostra a Pedro que o que Pedro falou é verdade. O que Pedro falou? Quando Jesus perguntou para ele, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele respondeu, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus está provando a Pedro que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando e como Pedro morreria. E não somente isso, ele não somente sabe, mas ele determinou isso. Ele determinou como essas coisas aconteceriam. Como Pedro iria servi-lo. A forma, o que Pedro iria passar por causa do Evangelho. Nós não sabemos, não é claro aqui se Pedro entendeu de primeira mão assim o que Jesus disse para ele. Que Jesus estava se referindo ali à sua morte. Aqui não fica claro no nosso texto se ele entendeu isso. Mas o texto é claro em dizer que era sobre isso que Jesus estava se referindo. Era sobre a sua morte. Como o apóstolo deixa bem claro no versículo 19. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Por que ele fala assim? Significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Com que morte? Alguns historiadores dizem que o fato de Jesus dizer assim, estenderás as tuas mãos, esse termo era usado para as pessoas que eram pregadas no madeiro.
que eram crucificadas. Estenderás as tuas mãos significa que as suas mãos serão amarradas. Esse era um termo usado para pessoas que eram crucificadas. Algumas pessoas até dizem, né, isso fora da Bíblia, não, a Bíblia não relata isso, não devemos considerar isso como verdade, é só uma curiosidade. Alguns dizem até que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não considerar digno ser crucificado cabeça para cima, como o Senhor Jesus. Mas o fato é, né? Esse era um termo usado na época para pessoas que eram crucificadas, e era sobre a morte, a forma de morte que Jesus disse que Pedro morreria. Então, Jesus havia determinado que estas coisas aconteceriam, né? A forma como Pedro o serviria e a forma como ele morreria. Uma coisa que nós podemos aprender no nosso texto, irmãos, é que, embora nós devemos olhar para as nossas provações, para as nossas aflições que passamos, olhar com um olhar de alegria, de gozo. Nós não devemos fingir que é uma coisa boa. Tipo, boa que eu falo no sentido assim, olha, nossa, que legal, estou passando por provação. Estou sendo provado pelo Senhor. Não é bem assim. E o texto mostra isso. O texto, Jesus disse a Pedro que ele seria levado para um local, levado para onde ele não queria ir. Então, ou seja, Pedro não estava correndo atrás, não iria correr atrás do martírio. Ele não iria correr atrás da morte. Ele não iria buscar a aprovação. Mas ele seria aprovado. A palavra de Deus deixa bem claro, né, que o sofrimento, ele traz uma tristeza, mas produz um fruto pacífico, né? Mas inicialmente é de grande tristeza. Precisamos ficar rindo, usar aqui um termo, pedir licença, né? Rindo da cara do perigo, achando, nossa, que legal, estou passando por provações. Não. Nós devemos, pela fé, enxergar que as provações às quais passamos segundo a vontade daquele que está sob o controle de todas as coisas, e que essas provações, elas é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Então, por isso que estamos passando. Tem um relato histórico de alguns que no início, né, os primeiros cristãos da igreja, nas igrejas primitivas, quando alguns deles eram declarados, eram julgados e condenados à morte por ser cristãos, por crer no Evangelho, dizem que muitos outros se levantavam proclamando ser cristãos justamente para serem mortos. A meta de muitos cristãos naquela época era o martírio, era a morte por causa do Evangelho. Essa era a meta de alguns, eles buscavam isso. Bom, nós não vemos isso como sendo algo bíblico, que devemos correr atrás das provações, ou devemos correr atrás da morte por causa do Evangelho. Não, essas coisas elas virão. E como o apóstolo Pedro, como Jesus fala aqui do apóstolo Pedro, essas coisas virão e elas serão coisas não agradáveis, coisas que muitas vezes nós não queremos fazer. Mas elas acontecerão. Porque é a vontade do Senhor que aconteça. Como era o caso de Pedro, que essas coisas iam acontecer. Então nós devemos, né, como fala aqui, devemos nos preocupar em glorificar a Deus na nossa morte.
Porque, irmãos, nós sabemos que todos nós, uma hora, vamos morrer. Só não morreremos se Cristo voltar. Se Cristo voltar, a gente não morre. Né? Que bênção, né? Não morrer, não conhecer a morte. E eu não tenho vontade nenhuma de conhecer a morte, porque, né, não é algo bom morrer. Mas, esse é um fato. Eu acredito que eu vou morrer, porque eu acredito que Cristo não vai voltar antes disso. Né? Eu não vou durar tanto. Crendo nisso, de que um dia eu vou morrer, eu preciso me preocupar de que, na minha morte, Cristo seja glorificado. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né? Filipenses capítulo... deixa eu ver aqui. Filipenses 1, 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Mas com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, nosso objetivo, irmãos, deve ser glorificar a Deus, glorificar o Senhor, seja na nossa vida, seja na nossa morte. Se nós sabemos que iremos morrer, então, que até mesmo na nossa morte nós glorifiquemos ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra que não é fácil servir ao Senhor. Esse texto é claro nisso. Mostra que, tipo assim, você vai crer em Cristo não significa que você vai ter uma vida tranquila. Pelo contrário, você pode ter uma vida de aflições, uma vida de sofrimentos. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que, Hebreus capítulo 11, lá cita várias pessoas que testificaram a sua fé no seu sofrimento, na forma de morte como eles tiveram. Né? Lá diz que alguns foram escarnecidos, alguns foram açoitados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Mas todos esses, eles receberam a recompensa eterna nos céus. Jesus é honesto, o Senhor é honesto conosco. Ele não nos engana. Ele fala para nós qual o custo de segui-lo. Ele diz para nós que haverá um custo em segui-lo. Não é tipo assim, você não vai ter nada se você me seguir. Não, Jesus deixa bem claro a Pedro e a todos os outros, e a todos os crentes, que há um custo em seguir. Todos vão morrer? Não. Todos vão passar por as mesmas aflições? Não. Mas há um custo. Às vezes alto, às vezes não. Nos versículos 20 a 22, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Mas nós devemos seguir o Senhor e confiar no Senhor, independente do que esteja acontecendo com os outros. Confiar de que o mesmo Senhor que está cuidando de mim está cuidando do meu irmão, de outras pessoas. Então eu devo confiar nele e devo confiar que é ele que nos põe no serviço. Nem todos são braços, nem todos são pernas, cada um tem um ofício no corpo. Cada um tem uma função.
E aqui nós aprendemos um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós não sabemos qual foi a intenção de Pedro aqui quando ele perguntou a Jesus o que seria, o que vai acontecer com João. Nós não sabemos qual era a intenção dele, se ele estava meramente curioso ou se ele queria ali fazer uma comparação, né? Bom, se eu vou morrer, o que vai acontecer com esse? Ele vai morrer também? Como que ele vai morrer? Nós não sabemos. Mas uma coisa fica bem clara, né? Jesus foi de uma forma bem polida, ele falou assim, não te interessa o que vai acontecer com ele. O que interessa a você é que você deve me seguir. O que vai acontecer a ele, importa a mim, não a você. Então, nós aprendemos algumas coisas. E uma delas é que Jesus é o Senhor de cada pessoa. Jesus determina a forma como cada pessoa deve servi-lo. Assim como Jesus determinou a forma como Pedro iria servi-lo. Jesus disse que ele iria servi-lo durante um determinado tempo, iria morrer por causa do Evangelho. E a forma como ele ia morrer. Assim como Jesus também determinou a forma como João iria servi-lo. João iria servi-lo até um outro determinado tempo. Um determinado tempo, né, dado por Jesus, dado pelo Senhor. E ia morrer de uma forma que o Senhor assim permitiria. E, segundo relatos, ele morreu de idade, morte natural, diferente de Pedro, que foi crucificado, foi morto, né? Foi morto por causa do Evangelho. Então, Jesus é que dá esta forma, Jesus é que nos coloca no serviço, que diz a forma como devemos servi-lo. E nós, essa forma que como devemos servi-lo e o que nós passaremos, ela se torna bem mais clara quando nós cremos e nos entregamos e nos colocamos à disposição de fazer tudo o que o Senhor quiser de nós. Tudo. Fica bem mais claro isso quando nós fazemos aquilo que o apóstolo Paulo roga aos irmãos de Roma, na igreja de Roma, lá no capítulo 12, versículo 1, onde ele fala, rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós negamos a nós mesmos sempre buscando glorificar, cultuar ao Senhor com as nossas vidas, nós passamos a enxergar e ver bem melhor o que Deus quer de nós. Quando estamos preocupados mais conosco do que com a vontade de Deus, nós não enxergamos o que Deus quer de nós. Nós fechamos os olhos para o que Ele quer. Nós só passamos a enxergar melhor, né, quando nós abrimos mão de nós, das nossas vontades. Deixamos de ser egoístas e passamos a querer saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer saber o que Jesus quer de você, deixe de olhar para você mesmo e olhe para o Senhor. Deixemos de olhar para nós mesmos e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto também, eu achei bem interessante essa parte, nos mostra que o Senhor ele usa as diferentes personalidades. Aqui no nosso texto nós temos 3 pessoas, né? Nós temos Jesus, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E, irmãos, se tem 2 pessoas diferentes, é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Estes homens são bem diferentes. E se nós formos aqui qualificá-los, nós diríamos que um era bem introvertido e o outro era bem extrovertido. O apóstolo Pedro, nós sabemos que ele era aquele líder nato, né?
Ele era tido como, nós podemos, né, até considerar isso, ele era o líder dos 12, dos apóstolos, ele era o líder. Porque ele era aquele cara que fazia, né, fazia as coisas. E às vezes fazia até demais. Nós sabemos que tem momentos que ele falava o qual ele deveria esperar um pouco, pensar, talvez não falar, ou talvez falar em uma outra oportunidade, né? Em um outro momento. Lembra quando Jesus, no Monte da Transfiguração, e apareceu ali Elias, Moisés, e estava o Senhor? E aí o Pedro não se conteve, né? Ah, Senhor, vamos construir aqui umas barracas para... os tabernáculos aqui para o Senhor, para Moisés. Simplesmente para Deus dizer naquele momento, olha, esse é o meu filho, a ele ouve. Então Pedro é Pedro, né? Não tem o que dizer. O que a gente pode dizer é que fala, bom, é o Pedro. É aquele mesmo Pedro que, de forma impulsiva, ele cortou a orelha do soldado Malco. Ele nem considerou a hipótese de que os romanos, a corte romana, poderia cortar a cabeça dele por causa daquilo que ele fez. Que ele seria morto naquele momento. Então, era o Pedro impossível, né? Aquele homem que a gente viu quando Jesus realizou o milagre da pesca, essa última que nós vimos, olha a diferença, né? Nós vemos claramente a diferença ali. O apóstolo João, ele parece ter um aspecto bem observador. Ele foi o primeiro a reconhecer. Ele reconheceu Jesus. Mas quem pulou na água? Pedro. Foi Pedro que pulou na água e saiu correndo e foi para Jesus. Quando Jesus ressuscitou, né? João chegou primeiro, mas Pedro passou logo direto, não quis nem saber, entrou dentro da tumba para ver o que tinha acontecido. Mas o interessante é que lá a gente viu que os dois viram a mesma cena. O apóstolo João entrou depois, mas o apóstolo João foi quem saiu crendo. Pedro ainda saiu cheio de dúvidas. O que tinha acontecido? O apóstolo João, como nós vimos aqui, ele é um homem mais introvertido. E como ele mesmo destaca, ele mesmo se descreve, né? Ele era aquele discípulo amado que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era um discípulo que, pelos relatos, tinha uma comunhão próxima com Jesus, mas silenciosa. Não era igual Pedro, né? Que falava, às vezes acertava e às vezes errava muito. Eram homens totalmente diferentes. Mas os dois foram usados pelo Senhor. Nós poderíamos dizer que era um extrovertido que se tornou um extrovertido piedoso e um introvertido que se tornou um introvertido piedoso. Ambos foram trabalhados pelo Senhor nas suas diferenças. Conforme eles iam se desenvolvendo, se santificando, eram tiradas as arestas. Essas suas, no caso, nós enxergamos um Pedro nas cartas, né? Nós enxergamos um Pedro não mais impetuoso, aquele Pedro que vai e tal, mas um Pedro mais tranquilo. Assim como vemos um João que falava o evangelho com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem nada. Então, não eram coisas que atrapalhavam, não eram características que atrapalhavam o serviço deles ao Senhor, porque elas foram trabalhadas pelo Senhor. Mas eram homens diferentes e que Deus usou mesmo assim. Nós, cada um de nós somos diferentes. E Deus usa mesmo assim. Tem alguns Pedros aqui, algumas Maria, né? Algumas Martas, alguns João, e Deus usa mesmo assim, na sua diferença. Então, Deus trabalha, irmãos, nos santificando mesmo nas nossas personalidades,
eliminando aquilo que não é do seu agrado, para que nós nos sirvamos na sua obra. Um grande exemplo disso, né, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele demonstra o seu zelo, um aspecto zeloso, um caráter zeloso na vida dele, mesmo quando ele era Saulo. Porque quando ele era Saulo, no seu zelo, ele perseguiu a igreja. No seu zelo pelo judaísmo, pela sua crença judaica, ele perseguiu a igreja. Mas depois Paulo, esse Saulo que agora é Paulo, no seu zelo, ele pregou o evangelho com ousadia, mesmo sendo apedrejado, preso, ele continuou pregando o evangelho. Porque era um homem zeloso. Uma característica que aquele homem tinha. E que Deus usou grandemente. E que serviu de grande exemplo, né? E que serve até hoje de grande exemplo para nós. Um outro ponto que nós podemos ver aqui, irmãos, é que embora seja interessante nós aprendemos com as diferenças, olharmos para as pessoas e ver as suas diferenças e aprendemos, nunca é bom nós compararmos. Pedro estava aqui querendo saber o que ia acontecer com... Às vezes Jesus precisa dar umas dessas na gente, né? A gente, em vez de olhar para a gente fica olhando para o outro, fala, Senhor, mas por que acontece isso comigo que não acontece com ele? Ela não é da sua conta, cuida da sua vida. Dele cuido eu. É mais uma... Eu estou parafraseando aqui, tá? Mas Jesus, de uma forma polida aqui, foi isso que ele disse para Pedro. Olha, se ele vai morrer ou como ele vai morrer, isso não é da sua conta. Segue-me. O que interessa a você é me seguir. Facilmente, irmãos, nós nos comparamos com as pessoas, né? Isso eu vejo muito fácil acontecer no ministério. Talvez aqui, né, nós não tem pessoas aqui, pastores ou missionários, né? Mas em ministérios isso é muito fácil acontecer. Aquela pessoa que está à frente de uma igreja, né? Nós, vez ou outra, nós vemos relatos de pastores que falam sobre isso. Que um pastor fica comparando, né? A igreja do outro, olhando quantos membros tem, né? Quantos estão entrando novos, quantos estão sendo excluídos e tal, etc. Fica fazendo essa comparação. Se hoje, né, como tem a mídia aí, né, todo esse conhecimento aí, esses pastores famosos aí, alguns ficam comparando, nossa, quantos seguidores tem fulano? Quantos seguidores eu tenho? Quantas pessoas veem a minha pregação? Quantas pessoas veem na pregação? Eu confesso que eu não sei quantas pessoas veem a pregação, porque nem eu vejo. Mas, às vezes, as pessoas podem fazer isso, né? Às vezes, nós podemos ficar nos comparando dessa forma. Por que Deus abençoa mais aquela pessoa e não me abençoa? Por que Deus facilita para... Eu estou falando isso em comparação com o que ia acontecer com Pedro e com João. Pedro, se ele entendeu que Jesus estava se referindo à sua morte, ele poderia estar dizendo, poxa, por que João vai viver tanto e eu vou morrer logo? Irmãos, Pedro viveu, talvez aí, alguns relatos dizem que uns 30 anos depois da ascensão de Jesus. E eu não sei se eu queria viver com o que ele viveu na cabeça, não. Você queria viver sabendo que você ia morrer com a sua cabeça decapitada? Ou que você seria crucificado? Você gostaria de viver o resto da sua vida sabendo isso? Irmãos, eu acho que não. Eu prefiro não saber como eu vou morrer. Prefiro ficar esperando, ser pego de surpresa. Mas o que deixa a entender que Pedro sabia. E que talvez ele comparou. Por que eu vou morrer dessa forma e João não vai morrer? Por que da diferença?
né? Então, essas comparações, irmãos, elas não são edificantes, elas não são boas. Nós podemos entender até que elas não agradam o Senhor. Podemos aprender com as diferenças uns dos outros? Sim. Mas não comparar, querer ser igual, ter disputa. Isso não é bem-vindo no reino de Deus. Nos versículos seguintes, né? Versículos 22, ainda 22 e 23, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Aqui, João escreve isso aqui, deixando bem claro, né, que a intenção dele era tirar um relato equivocado na época, que as pessoas acreditavam que João ia viver até Cristo voltar. E não era isso que Cristo estava dizendo aqui. Né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos, esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer até Cristo voltar, né? Eu não li o resto do versículo, né? Desculpe, irmãos, meu óculos não está me ajudando. Eu não li o resto do versículo. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus não estava dizendo isso, né, de que João não iria morrer. E provavelmente o apóstolo, quando escreveu isso, não era se referindo, quando ele escreveu isso, era com o intuito de tirar esse boato, né, esse comentário de que o apóstolo João não ia morrer enquanto o Senhor não voltasse. Por quê? Né? Porque da preocupação. Alguns dizem que não foi nem o apóstolo João que escreveu, mas eu acredito que foi ele que escreveu, sim, quando ele ficou sabendo disso. Por quê? Porque ele sabendo desses comentários e de que ele estava próximo de morrer, que Cristo não ia voltar depois da sua morte, não foi isso que Cristo está dizendo. O que poderia acontecer era muitas pessoas negar a fé. Por quê? Porque João morreu e Cristo não voltou. Já pensou? Pessoas que estavam crendo, né, nesse dito, nessa informação, nessa falsa interpretação, né, eles iam acabar negando a fé porque Cristo não voltou. João morreu e Cristo não voltou. Então o apóstolo João deixa bem claro de que não era sobre isso que Jesus estava dizendo, de que ele não iria morrer. Deixa eu ver aqui. Repetindo o final do versículo, tá? Versículo 23. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, tá? Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, assim, Jesus não está dizendo que ele não morreria, o apóstolo está dizendo bem claro, que não é isso. Mas se ele quisesse que ele ficasse vivo, isso não importava a Pedro. Isso não era de importância que Pedro deveria se preocupar. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto e que nos conforta é o fato do relato de que Cristo vai voltar. Infelizmente, muitas são as pessoas que ficam presas a esses levantamentos de datas, né, da volta de Cristo. Até os dias de hoje ainda tem pessoas que ficam determinando datas de quando Cristo vai voltar. Assim como naquela época, as pessoas
estavam determinando datas, né? Pedro, nossa, olhava para João, falava assim, o apóstolo João está velho, está doente, vai morrer daqui tanto tempo, então Cristo vai voltar daqui tanto tempo. Assim como muitas pessoas falam nos dias de hoje, que falaram, né, que Jesus ia acabar, ia ter o fim do mundo em 2000, em 2000 não sei quanto, em 1000 não sei quanto, etc. Então as pessoas ficam levantando essas questões e a palavra de Deus já nos alertava sobre isso, né? Esses falsos profetas, não somente sobre isso, mas também sobre aqueles que levantariam dúvidas sobre essa expectativa da volta de Cristo. No passado, hoje e no futuro, sempre haverá pessoas que levantarão dúvidas sobre a volta do Senhor. Mas essa volta, ela é bem clara que acontecerá. A palavra de Deus deixa ela bem clara, como deixa nesse texto, né? Desligou-se. Se eu quero, versículo 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. No final do versículo 23, né? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, Jesus, por 2 vezes, relata que ele vai voltar, que ele vai vir para levar para si aqueles que são seus. E isso é uma promessa, uma verdade, a qual nós devemos estar abraçados, devemos estar confiados. Os 2 últimos versículos, versículo 24 e 25, e este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido eu que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aqui o apóstolo João ele está testificando da veracidade daquilo que ele escreveu, da veracidade desses escritos, de que são verdadeiros, de que tudo que foi escrito aqui deve ser crido. E ele não somente faz isso, né, como ele mostra também a sua seletividade na escritura. Como ele selecionou, né, lá no capítulo 20, ele mostra claramente que ele selecionou os milagres, os sinais que Jesus Cristo realizou para relatar aqui, para que as pessoas crescem. Como ele disse aqui, né, versículo 30 e 31. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos. Desculpe, eu acho que eu não falei o capítulo. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ali ele descreve que selecionou os sinais para que as pessoas crescem. Aqui, ele está falando que ele usa aqui de uma certa hipérbole, né? um exagero, mas eu vejo eu vi um comentário interessante também. Sou péssimo para falar nome de pessoas assim, mas tudo bem. Ele falou o seguinte, que se Jesus é aquele pelo qual João relata no início do Evangelho, que se fez carne e habitou entre nós. O que ele diz aqui não é um exagero, né? Não deveríamos considerar como sendo um exagero. Que os livros do mundo inteiro não conteria tudo o que teria para se informar de Jesus Cristo. Mas nós entendemos, né, que o que o apóstolo presenciou e ouviu do Senhor, com certeza ele poderia colocar nos livros, principalmente nos dias de hoje, né? Mas nós vemos aqui a seletividade. Tem muitas coisas as quais aconteceram e os quais ele não relatou de Jesus. Muitas coisas Jesus ensinou para eles e eles não relatou. As que foram escritas,
as que foram escritas para que nós crescêssemos. Então, irmãos, nós temos que acreditar que as Escrituras, o que tem nas Escrituras é o suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação. Nós não precisamos de mais nada, né? Nada a mais para poder nós servirmos ao Senhor. O que nós temos é o suficiente. O que nós precisamos é praticar a Escritura que nós já temos, não querer uma Escritura que nós não temos. Buscar algo que simplesmente Deus não deixou. Às vezes tem muitas pessoas que ficam querendo achar algo, descobrir algo que as Escrituras não diz. Então, aqui, esse texto, né, a palavra de Deus mostra aquilo que nós precisamos saber, aquilo que é necessário para nós, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que nós sirvamos ao Senhor. Então, tudo o que nós temos já é o suficiente. A pergunta, né, que deveríamos fazer quando nós estudamos o Evangelho de João: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Se eu creio, eu o sigo? O sigo confiando que Ele é o Senhor sobre todas as coisas? Que todas as coisas estão sob o controle das suas mãos? E que eu passarei, seja por tribulações e aflições, segundo a sua vontade? Que Deus nos ajude a estarmos confiantes no Senhor pelo qual nós servimos. No Senhor o qual nós servimos, irmãos. Que Deus nos ajude a estarmos sempre fazendo a sua vontade. Obrigado pela atenção, obrigado, né, pelos irmãos me aguentarem aí durante todo esse tempo. Estamos chegando ao final, né? Deus abençoe e essas meditações possam sempre vir à nossa mente, ao nosso coração, para nós estarmos praticando e obedecendo ao Senhor. Deus abençoe. Bom?